Ela aqui de novo, e hoje eu vou postar aqui em primeira mão pra vocês no meu canal do YouTube uma live que eu fiz lá no Facebook com uma professora que é muito especial, que é a minha irmã. E ela é professora na rede pública e atua com diversas inclusões. E aí, quando eu fui lá tomar um cafezão lá na casa dela, nós resolvemos de boa fazer uma live. Estamos falando aqui, eu tô vendo a minha visão como mãe aqui, você como prof aí. Apesar de eu ser também prof, teacher. E aí, então, resolvemos fazer essa live. Como a live ficou muito grande e eu sei que tem uma galera do TDAH aí que não presta muita atenção, eu resolvi dividir esta live em vários capítulos, partes, como você quiser definir aí na sua cabecinha. E nessa primeira parte nós vamos falar assim mais sobre como está o ensino público brasileiro. Recebemos uma galera do México e espero que vocês gostem e não riam do meu portunhol, porque eu não falo espanhol, mas eu embromo e eu enrolo muito bem. Então, segue aí, não sai daí e depois não esquece de dar um likezinho ali no cantinho, certo? Beijinhos! Ya, linda! Bien. Bom, aqui no sul a gente chama de irmã. Irmã, olá, como está? Bien, muy bien. Minha irmã é professora em rede pública do Brasil, tá? E ela vai contar então agora assim, ó. Gente, os professores, às vezes a gente reclama, né? O professor não tá dando conta, o professor não tá ensinando meu filho, o professor não tem paciência com meu filho, ou o professor tá... Oi, Dani, tudo bom? Chega aí, vamos lá bater um papo sobre... Hoje o papo é reto aqui sobre a visão do professor, tá? Eu sei que a gente fala muito aí da visão dos pais, né, do TDAH, mas hoje a gente vai focar um pouquinho aqui ela não tem filhos TDAH, tá? Ela não tem filhos TDAH, eu tenho o meu Bruninho, e ela não tem, os dois dela não tem TDAH. Mas tem muitos alunos. Mas ela tem alunos, e aí é que tá. Só que ela não convive em casa, ela tem a parte lá dentro da sala de aula, né? Então eu vou deixar ela falar aqui um pouquinho como é trabalhar com o TDAH dentro de sala de aula. E como é feito isso lá dentro. Bom, gente, como eu falei, meu nome é Elisandra, trabalho com alunos da rede pública e vendo a minha irmã desenvolver esse trabalho, eu identifico muitos alunos que têm essa diversidade. Exatamente. Só que isso é uma coisa que é muito mal, não tem ainda diagnóstico, os professores não sabem lidar com isso, o município não traz recursos, as escolas estão muito mal estruturadas, não existe profissionais para isso e os alunos estão lá, eles precisam de aulas. Nós nos sentimos muito despreparados para isso, porque não tem professor, não existe, não tem professor de apoio. O que ela tá dizendo, pessoal, é que assim, ó, o professor que tá lá, muitas vezes não, tá? A maioria das vezes, o professor que se forma hoje, ele não sai com uma preparação para trabalhar com um aluno que é inclusivo. Ele não tem formação para isso, tá? Ele não sai lá na faculdade aprendendo a lidar com uma inclusão. Não tô falando só sobre o TDAH aqui. Aqui eu falo sobre autismo, sobre síndrome de Down, sobre paralisia cerebral, sobre todas as inclusões existentes que nós teremos que lidar dentro de uma sala de aula, tá? E que cabe à sala de recurso, ao LA. Aí que tá o problema, tá? O aluno é encaminhado, chega lá na sala de recursos. Quem vai dar essa aula, tá? A minha irmã, hoje, ela tem o magistério. Né? E aí, como é que funciona lá? Teve alguma formação cedida pelo governo? Não existe nada, não existe incentivo. Simplesmente nós temos que atender os alunos. Como a gente faz isso? Nós mesmos buscamos recursos próprios. Só que esses alunos, eles precisam olhar diferenciado, eles precisam flexibilização, e tudo isso parte da gente, do nosso planejamento, da nossa dedicação. E nós mesmos temos que procurar esses recursos, porque é a realidade. Se nós não fazemos isso,
como que vai ser uma aula? Imaginem vocês com alunos, assim, não são gente. A pública, nós estamos falando de vários alunos, cada aluno tem o seu problema. A sua peculiaridade. Os professores, gente, já tem uma rotina de trabalho bem extensa, tá? Além dela ter a sala de recurso, ela tem quantas turmas? Tenho 3 turmas que eu atendo e cada turma consta 25, 30 alunos. Então, atendemos muitos alunos. Então, temos que planejar de forma diversificada, sempre de olho naqueles alunos que têm essas inclusões. A gente não pode deixar de lado, porque senão a aula não funciona. A gente sabe como é isso. E a gente também, na escola, atende alunos de séries finais, que são alunos que têm até 15, 16 anos. E a gente nota a grande preocupação dos professores da área, que já constam com mais professores. O aluno já tem 9 professores. Então, assim, é tenso, gente. É tenso, é esgotante, é preocupante. Muitas vezes o aluno que tá ali com ela não tem um laudo, tá? Não tem nada de encaminhamento, de tratamento. A família muitas vezes não tem também, não dá a base, sabe? Não investiga, não dá sustento para a escola. Então, fica muito aquele jogo de empurra. O aluno tá ali, a gente identifica que tem inclusão e não existe um laudo. E como lidar com esses alunos? Só para constar também, nós não vamos citar o nome da escola aqui, mas é uma comunidade de risco, né? Sim, eu trabalho numa comunidade que a escola tem 1000 alunos, há constantes tiroteios, mortes de alunos, então é bem... Além dessas questões, né, tem esses riscos que a gente corre lá. Então, além da falta de recursos para o professor, além da falta de treinamento, de capacitação que o professor não recebe, tá? Além dos professores esgotados, de várias turmas, de várias crianças dentro de uma sala, de várias crianças sem o laudo correto, além disso tudo, tu vai ter que lidar também com a precariedade, com os tiroteios, com a violência dentro da própria comunidade, tá? Agora, eu disse que nesse vídeo nós vamos falar mais sobre o olhar do professor para a inclusão, tá? Como o professor está lidando com isso. Porque a gente... Sei que como mãe, assim, eu tava pontuando ali pra ela e ela logo, não, mas a gente não recebe base, a gente não tem treinamento, os professores, até a gente anotou que o professor tá desesperado dentro da sala de aula, a gente quer dar conta. Né? Tu falaste pra mim. Gente, eu acho assim, muito válido tudo isso que ela tá pontuando. É tudo muito novo pra gente, só que até botei aqui, criou-se a lei, mas não existe preparo. Não existe preparo e não há adaptação para nós, professores. Então, o que acontece? A lei existe, é cobrado, mas não existe adaptação e não existe recurso. A lei que nós estamos falando aqui é a lei que eu comentei na live anterior sobre o currículo adaptado e professor auxiliar. Porque eu tô batendo no pé que com o currículo, com o laudo, o meu filho tem que ter o professor auxiliar, né? Eu consegui isso aqui, graças a Deus, mas a minha escola, que meu filho está inserido, é uma escola particular, tá? Se eu não tivesse conseguido esse professor, eu falei pra ela, eu vou ir pra onde? Pra justiça e vou conseguir esse professor. Aí, o que você me falaste? Eu falei que na pública é bem diferente. Existe também a lei, claro. Muitos pais não sabem disso. E quando sabem, são poucos pais que vão atrás, realmente, que apresentam o laudo, vão atrás. E é engraçado que quando conseguem, desistem fácil. Consegue um professor de apoio, consegue a sala de recursos e desistem, o aluno acaba não vindo, é um descaso. Então, eu estou dando essa visão da escola pública, da onde eu dou aula, que é bem complicado mesmo lidar com alunos de inclusão, muito complicado. Pois é, o professor, então, olha só, o pai fez o impossível
Ela até me citou um caso onde... Alguns, gente, Isso. são poucos. Um pai foi atrás, foi pro Ministério Público, conseguiu, o professor conseguiu o recurso, e aí o filho foi até a sala, né, conseguiu todos os recursos e abandonou. Eu acho, na minha visão, que quando ele conseguiu isso, a coisa apertou, né, pro lado dele, porque a coisa ficou rígida, né? Sim. Ele teve que também se posicionar, teve que cobrar mais, foi mais cobrado em casa, teve que ter a rotina em casa também, porque isso no momento que tá acertado lá dentro da sala de aula, reflete em casa. E em casa os pais são cobrados também. E se não tem essa linha tênue aí, dá a quebrada, né? E o que eu acho interessante, gente, é que eu tô falando como profissional da educação de uma escola pública. Existe a lei, aquele pai que vai atrás, que eu acho correto, muito bem, só que nós não temos os recursos. E os órgãos públicos, os governos, eles não fazem nada. É um descaso realmente. Então, nós falamos com muita falta de recursos, que às vezes os pais acham que é a escola que não quer, que a direção não quer, que é difícil, tô falando com a diretora, ela não tá atendendo. Não, gente, não parte só de uma direção de uma escola. Existe todo um recurso por trás que vem da prefeitura, que vem de verbas, e não existe. Como acontece lá na minha escola hoje? Veio professores de apoio, poucos, e são estagiários de pedagogia. Não tô falando nada contra estagiários, eu acho que muito bem. Até porque eles precisam pegar a prática, né? Tem que estar ali no meio para pegar a prática. Só que nós já notamos o desespero deles de logo cair nesses casos de inclusão. Eles mesmos não sabem como lidar com tanto caso e descaso das autoridades, entendeu? Então é muito difícil, a gente tá desesperado com esse tema. E eu tô acompanhando ela, que eu tô achando assim muito interessante. É interessante ver o olhar dela, porque ela também vê assim que o aluno tá desmotivado dentro da sala. Falando nisso, exatamente, aquele aluno, gente, que não tem laudo, que não é ajudado pela família. Não tem um tratamento correto, Ou vamos falar que tem, né, tem o tratamento da família e não tem o professor de apoio, é difícil, gente. O aluno vem desmotivado, porque ele não está acompanhando a turma e o professor não consegue falar no mesmo nível. Não há uma flexibilização para o aluno, não há um olhar diferenciado para o aluno. Então, ele não vem motivado, ele não está interessado, ele não vai participar, ele não quer mais vir nas aulas. E os pais notam isso, notam. E aí muitas vezes acontece do pai notar que ele não está interessado, que ele está desmotivado, que ele está agitado ou ficou agressivo, e aí bota a culpa onde? Na escola, ou no professor que não está dando suporte, ou no professor que não está adaptando o currículo. Bom, se bem que, pelo que eu percebi, muita gente nem sabia essa história do currículo adaptado. Eu notei isso nas lives, que não sabia que dava para adaptar. Mas aí é que tá, né? O espaço, o ambiente é fundamental para o aluno focar, para o aluno ter essa visão, para o aluno... Gente, o aluno tem que viver aquilo. Ele passa mais tempo na escola do que com nós em casa, né? E é ainda aquele velho sistema de um sentado atrás do outro há mais de 150 anos. É assim o sistema escolar. Cadê as trocas, né? Cadê a ideia do professor de mudar a rotina desse aluno, né? Não só numa sala que tem ali inclusão, mas numa sala que não tem inclusão também. Vamos mudar isso, né? Vamos trocar. Ela é uma professora que tem isso, né? Que tu gosta de fazer isso. Sim, as minhas aulas, elas são bem didáticas, eu procuro fazer atividades diferenciadas. Quando eu noto que existe um aluno que a gente tem que ter esse olhar diferenciado, eu já trago atividades diversificadas. Tanto é que esse ano eu fui convidado para a sala de recursos, por ter já essas ações. E tá tendo resultado, assim, a gente tem que chegar perto do aluno, a gente tem que ter esse afeto, a gente tem que chegar perto e verificar o que está acontecendo. E outra, o aluno de inclusão, ele é um aluno sensitivo, ele sente quem é recíproco. Se o professor não dá reciprocidade a ele não vai, gente, não vai aprender, ele não vai querer
aprender, ele não vai querer se interessar, ele não vai ter interesse, ele não vai ter isso. É incrível, o aluno sente isso. E esse olhar diferenciado que ela tanto bate no pé, se o professor que está lá na sala de recurso é um professor indiferente, é um professor que não está afim de fazer o trabalho, está afim de chegar ali e fazer só fazer seu trabalho e ir embora, pra que então, né? Então pega uma turma e sai, sabe? Não fica na sala de recurso, porque a sala de recurso é uma doma, é um cuidado muito especial, né? Tem todo um material, assim, ó, a sala de recurso tem um material próprio, né? Sim, vocês até procuram se informar isso na escola de vocês, as escolas existem esse espaço, é todo um material selecionado para a atenção das crianças, são aulas diferenciadas, onde exige concentração, raciocínio da criança, a gente trabalha muito com a lógica, a gente deixa a criança à vontade, é lá que elas vão expor seus medos, suas dúvidas, e nós vamos identificar o nível de aprendizagem dela, e ali que a gente consegue perceber. Olha o que ela disse, nós vamos identificar o nível de aprendizagem. Se meu filho hoje está no 6º ano, tá? E ele foi para a sala de recursos, a professora identificou que o nível de aprendizagem dele é tal e ele não consegue, mas ele não se enquadra no nível de aprendizagem do 6º ano, o currículo dele vai ser adaptado a ele, entenderam? Só que isso precisa do quê? Do laudo. Se não tiver o laudo em mãos, isso não vai acontecer, tá? Então, neurologista, psiquiatra, psicopedagogo, esses 3 profissionais são os profissionais que vão poder dar um laudo para o seu filho poder adaptar o currículo e ser encaminhado para a sala de recurso. Normalmente, na sala de recurso tem uma psicopedagoga. Ela vê ali o nível de aprendizagem e ela encaminha para os psicólogos, certo? Sim, existe todo um apoio nisso da prefeitura, é encaminhado para orientação, eles encaminham para o CAM, onde tem psicólogos, tem psicopedagogos, existem neurologistas lá, que vão trabalhar a criança o ano todo para fazer essas identificações. Mas como ela falou, pais, um conselho que eu dou aqui, ó, primeira coisa, investiguem, peguem o laudo e vão conhecer o espaço que os filhos de vocês estudam, que passam muito tempo. Vão conhecer a escola, existe uma equipe pedagógica lá, existe lá a direção, vão conhecer o espaço e batam nessa tecla. Vocês precisam ter contato com o espaço que o filho de vocês convive. Porque se vocês não fizerem isso, não adianta ficar cobrando. Só cobrança, não. Vocês têm que ter esse contato. Eu acompanhei ela muito fazer isso aí. A minha irmã faz isso muito, e isso dá muito resultado. Então, assim, conheçam a escola, vão conversar com a equipe, com os professores. Às vezes existe uma resistência da escola por tudo que a gente falou, por falta de recurso, mas vão estar de portas abertas e isso vai ser o primeiro passo para o sucesso de vocês. Jocelyn, tô vendo que estou lendo, não sei se é assim que fala, mas mi hijo también era perdido en su material. Até hoje es perdido en su material. Lápis, caderno, assim, folhas, tudo é bagunça. Com o professor auxiliar do lado dele, mudou tudo. Galera, que bom que você chegou até o final. Isso que mostra que você gostou do assunto, se interessou e vai dar um like no meu vídeo. Não podia perder a oportunidade. Bom, no próximo vídeo eu vou contar pra você como que tudo mudou na vida do meu filho a partir desse professor auxiliar. E a minha irmã, professora Elisa Brites, vai explicar também qual é a função, o que ele faz, como ele faz, qual é o procedimento, se tem incentivo, se não tem incentivo. Então, não esquece que eu vou logo postar em seguida mais um vídeo aqui no canal. Fica comigo. Beijo. Tchau.